Segundo painel, com o tema Administração da Justiça, os prejuízos do corporativismo para o Poder Judiciário. Para conduzir este painel, eu convido Robert França, diretor de Formação e Política Sindical, por gentileza. Convido também Nicolau Alves Primola, diretor de Finanças, por gentileza. Eu quero lembrar aos senhores, antes de dar continuidade a este evento, que há uma enquete, uma pesquisa para cada painel que está sendo apresentado neste evento. Então é importante que você responda essa pesquisa, ela é importantíssima para que possamos aprimorar nossos próximos eventos e entregue aos nossos colaboradores do Sinjus, que estão disponíveis aqui nesse auditório. É só levantar a mão, fique à vontade, ok? Então, repito, para cada enquete, perdão, para cada painel, nós temos uma enquete. Por favor, responda, é muito importante. Antes de passar a palavra para o nosso honrado palestrante, eu quero dar mais uma vez, dar alguns esclarecimentos sobre a dinâmica dos painéis. O palestrante terá 50 minutos para a explanação inicial. Esse tempo o palestrante será respeitado, ok? 50 minutos. E, na sequência, nós teremos 20 minutos para os debates com o público. Nós lembramos que as primeiras perguntas devem ser entregues por escrito e depois, dependendo do tempo, virão as perguntas orais. Dentro das pastas que os senhores receberam, há fichas para quem quiser formular perguntas por escrito ou especificar que deseja perguntar oralmente. E, por favor, entregue as fichas para os nossos colaboradores do Sinjus disponíveis aqui no auditório. Tanto as perguntas escritas quanto as solicitações para questionar oralmente devem ser feitas por meio das fichas que vão seguir a ordem de chegada. E eu volto a repetir, terminada as primeiras questões escritas, nós abriremos para perguntas orais, se houver um tempo disponível. E, encerrado o período do debate, as perguntas escritas que não tiverem sido respondidas serão entregues aos palestrantes e para respostas posteriores. Por isso, nós pedimos que todos se lembrem de registrar o e-mail nos formulários de pergunta. Não entendi. Nós já falamos sobre isso. Um participante solicitando que, mais uma vez, não esqueça de colocar o celular no modo silencioso, né? Obrigado. Muito bem. Depois desses esclarecimentos, eu tenho a honra de passar a palavra, de convidar para o palco o Dr. Pedro Vasques. Doutor? O Dr. Pedro Vasques é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduação Lato Sensu em Direito Público pela PUC-MG, pós-graduação Lato Sensu em Advocacia Pública pelo Instituto de Desenvolvimento Democrático da Faculdade de Coimbra e mestrado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. Atualmente é advogado-geral da União, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público, atuando principalmente nos seguintes temas: corrupção, advocacia pública, evolução do Estado, elementos do Estado democrático de direito e atuação da Advocacia Geral da União. Neste momento, eu passo a palavra para o nosso palestrante, o Dr. Pedro Vasques. Por favor. Alô? Vou me levantar, eu gosto de falar em pé. Bom dia. Vou começar tentando trazer a simpatia do público. E queria agradecer aqui o pessoal da diretoria do Sinjus, Robert, Nicolau, a doutora Stephanie, responsável pelo convite. Realmente uma satisfação falar com os senhores aqui. Eu parabenizo pelo evento em si. Todo o congresso é um momento de confraternização, de especialização dos assuntos, de aprofundamento dos debates que podem trazer melhorias para a categoria, mas eu os parabenizo, porque é sempre um prazer para mim falar por quem faz a justiça nesse país. Eu os parabenizo pelo seu dia a dia, pelo aquilo que vocês fazem todos os dias lá no ambiente de trabalho. Para mim é algo muito reconfortante trabalhar, conversar, dialogar com quem viabiliza a justiça nesse país. Então, meu parabéns para o sindicato, mas especialmente para vocês que estão aqui, às vezes com a sala lotada de serviço, de processos para tudo quanto é lado,
mas arranjaram um tempinho para vir conversar, para vir dialogar sobre os rumos do nosso país, evidentemente sobre os rumos da categoria, da carreira, do Poder Judiciário, mas que influencia diretamente nos rumos do país. Então, queria agradecer o convite, parabenizá-los por este evento. Talvez eu tenha sido convidado para falar aqui por alguma experiência, na verdade, alguma experiência, algum estudo um pouco mais acadêmico na área de corrupção em instituições, que envolve, evidentemente, uma série de questões, que eu estou apenas na pontinha do iceberg, que envolve corrupção, aí, mas a gente vem trazendo, dos últimos 5 anos para cá, o desenvolvimento de linhas temáticas que se relacionam à posição institucional e o papel das instituições no ambiente do Estado democrático de direito. Isso inclui a advocacia pública, óbvio, que é um órgão de origem, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o papel da sociedade nessa discussão. Confesso que houve momentos da palestra da doutora Mara que meu coração parou ali no fundo, que eu falei, vou ter que refazer toda a minha palestra, porque ela trouxe um nível de profundidade. Falar depois de gente muito capacitada é muito difícil. A gente tem que inventar alguma piadinha, alguma firula para tentar chamar a atenção. Porque a doutora Mara trouxe um conjunto de dados ali que talvez tenha dificultado sobremaneira o que eu venho expor dessa percepção de corrupção. Mas espero, ao fim, trazer algum benefício aos senhores. Pode passar. Eu pedi a colaboração do rapaz que controla a mídia ali, porque eu gosto de falar andando, mexendo, e ia dificultar um pouquinho. Bom, eu trarei alguma limitação ao tema, porque a corrupção, como eu disse, é algo muito amplo, e a gente veio falar aqui de corporativismo e danos ao Poder Judiciário. Então, eu estou incluindo nessa discussão, como dano ao Poder Judiciário, uma perspectiva do corporativismo sem limites, quando ele ultrapassa aquelas barreiras de legalidade, juridicidade e accountability. Então, a gente está invertendo um pouquinho aqui a linha temática que pode ser desenvolvida. E eu busquei trazer justamente questões sobre o tema que me foi proposto: corporativismo e o prejuízo ao Poder Judiciário. Mas isso não inclui discussão sobre ativismo judicial, sobre teoria da argumentação. Eu vou me limitar aqui àquela atuação, vamos dizer, sindical, corporativista, associativa, na busca de benefícios e prerrogativas para as carreiras envolvidas, sem entrar numa discussão mais de função de poderes. Então, eu vou me limitar mesmo às questões administrativas do tema, faço aqui uma observação para que compreendam a minha manifestação. Eu sou sindicalista, eu sou totalmente favorável a uma atuação efetiva das associações e entes de classe, entes de corporativismo. Eu fui diretor em Minas da Associação Nacional dos Advogados da União por 4 anos e fui diretor nacional por 2 anos. Então, eu estou nesse papel que o Sinjus exerce aqui. Então, peço que compreendam a minha manifestação com análise para que evoluamos no qual é o papel do corporativismo, em especial do Poder do Judiciário, para a consolidação do Estado democrático de direito. Então, eu compreendo as dificuldades que vocês têm, mas vou tentar destacar aqueles pontos em que isso pode ser visto como algo negativo. E o faço em relação ao Poder Judiciário como espectador externo, como alguém que está vendo de fora o que está acontecendo. Isso tem lado bom e lado ruim. O lado bom é que talvez eu tenha uma visão um pouco mais objetiva, menos suscetível a uma influência sensorial, um amor, uma paixão que é natural do exercício do munus público. O lado ruim é que talvez eu tenha um nível de informação inferior ao que os senhores têm. Então, eu espero que, ao fim da palestra, nas perguntas, os senhores me atualizem, me informem aquilo que for necessário. Próximo. Bom, rapidamente, não vou ensinar a missa ao vigário, mas apenas algumas noções conceituais. O corporativismo, algumas notas do que é o corporativismo como um fenômeno político. Ele começou aí, se pode entender como registro histórico, a Idade Média, século XII,
como algo relacionado a uma organização mesmo, algo estritamente ou vinculado à atividade econômica, até pelo estágio de evolução do Estado à época, o Estado liberal, início da organização da atividade industrial, né, uma liberdade, uma busca de uma organização de liberdade econômica, e o corporativismo surge pelas corporações de ofício como algo necessário à viabilização e desenvolvimento das atividades econômicas. Então, você tinha ali um espelhamento entre o que era o papel do corporativismo e qual era a estrutura do Estado existente. Com a evolução, nós caminhamos para um Estado social preocupado com direitos sociais, como é natural desse paradigma, e o corporativismo a acompanha, né, trazendo aí já para o século XIX, século XX, ele dá uma incorporada, ele surge como uma doutrina política. O corporativismo é visto como algo para, além de organizar, canalizar interesses. E, além disso, esse aqui é o plus, o que tem em relação ao Estado social. Ele tinha um papel social de pacificação. Os ambientes de corporação, após o século XIX e século XX, eles vinham como ideologicamente, um pressuposto ideológico, né, de organização e resolução dos conflitos de classe. Então, eram entidades de corporação que envolviam ali todos os níveis, toda a estrutura de uma determinada atividade econômica, não só para organizar, como no início da Idade Média, e sim para viabilizar e solucionar eventuais questões envolvendo, para ser bem literal, patrões empregados. Então, se resolvia naquele ambiente de sindical, podemos dizer assim, as questões que envolviam aquela atividade econômica. Então, existia nesse avanço do que é a doutrina política do corporativismo, uma preocupação social, resolução dos conflitos de classe. Ok? A gente tem um ápice, próximo, a gente tem um ápice desse desenvolvimento teórico na Itália fascista. Ali com são corporações mistas, né, patrões e empregados, Câmara dos Fasci das Corporações. Durante esse período, a gente diz ápice, porque ali todas as vantagens, mas também os problemas de um Estado social, até aquilo que iniciou a sua derrocada, estão presentes. Essas corporações existentes na Itália fascista, elas eram compostas por patrões e empregados, mas também os indicados do partido. Existia, ainda que tenha o pressuposto ideológico de resolução dos conflitos de classe, eles tinham um sério problema de autoritarismo. Não se discutia, as decisões eram impostas. E chegou ao ápice tal que, a partir do momento que você tinha decisões impostas pelos indicados do partido, dentro dessas corporações, se resolvia ali uma série de rumos de atividade econômica e social que se substituiu o poder legislativo. O ápice das câmaras dos Fasci na Itália fascista, ela era oficialmente o poder legislativo. Dali surgiam, vinham as orientações normativas que seriam desenvolvidas pelo Estado. Algo de forma autoritária. Então, daí um problema que se tinha nesse estágio de evolução do que é o corporativismo. E aí a gente dá um gap, tem um pulo para o que temos hoje de compreensão do que é o corporativismo. O corporativismo. A gente tem hoje a percepção, vamos dizer, um pouco mais simplória, de que é um agrupamento de pessoas que estão ali para defender interesse de determinada categoria. Ponto. Isso não é bom nem ruim. Estou dando objetivamente qual seria a percepção atual dos entes de defesa corporativista que se tem hoje. O sentido é justamente esse, prerrogativas setoriais. Então, a gente não percebe, num primeiro momento, nenhuma nota relacionada ao modelo de Estado em que se está. Não é algo visando estritamente o desenvolvimento de atividades econômicas, mas também não é algo que tenha, pelo menos como pressuposto ideológico, e aí os senhores vão me esclarecer também no intervalo, é algo mais voltado como preocupação social. É mais no sentido mesmo de estruturação de carreiras, o que é, no meu entender agora de experiência de vida, algo positivo. Sem uma atuação sindical, associativa, não há carreira que se estruture neste país. Próximo.
Bom, passados esses conceitos básicos, que provavelmente já tinham, a gente tem que entender que, quando se trata de servidor público, na verdade, a atuação do que se busca, essa atuação corporativa, ela passa, na verdade, por uma análise, né, daquilo que se tem por política pública. Quando se pede algo, o impacto é público. E justamente nessa análise de como são formadas, geridas, pedidas, incrementadas as políticas públicas, é que se destacam alguns elementos, né, que eu vou caminhar um pouco mais à frente, do corporativismo, e eu vou especificar o tema aí, dos juízes. A gente vai falar aqui um pouquinho mais daquilo que vem na vitrine do Poder Judiciário. Os senhores estão aqui, estão na luta pelo Sinjus, mas acaba que o que sai na mídia é um pouco o que vamos dizer assim, as associações de juízes e por aí vem fazendo, e repercute para vocês, repercute para todo o Poder Judiciário. Nessa análise de política pública, a gente tem um papel muito claro do que é as entidades de classe, o que fazem essas entidades e as pessoas que as representam. São chamados stakeholders, ou involucrados. São aquelas pessoas que têm exatamente o objetivo de, treinadas para tanto, né, preparadas para tanto, viabilizar projetos em que a intenção política pública, é concretizada e gera efeitos na sociedade. Há essa conotação pejorativa, como a gente vem tentando dizer, da questão do lobby, da questão da interesses escusos e por aí vai. E a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa área quando vai defender determinado pleito, justamente para não ultrapassar certos limites. Então, o corporativismo de hoje qualifica atores sociais para a viabilização de objetivos restritos. Próximo. Bom, e aí especificando um pouco mais. Característica dos pleitos dos juízes na perspectiva de análise das políticas públicas. Por que eu estou falando que a gente tem que ter cuidado? Porque as características, os pontos, os detalhes desse corporativismo judicial, e que eu estou falando mais do que é feito pelos juízes, eles têm um potencial de atingimento, de eficácia muito grande. Por quê? São medidas de pequeno, aqui em amplitude subjetiva, impacto social, beneficia poucos. Quando algo um programa do Bolsa Família, o Enem, ProUni, vai atingir um número muito grande de pessoas, você tem que entrar num grau de especificação e detalhamento que gera uma complexidade de formulação. Não é algo simples, você tem que aprofundar nos estudos. Quando o benefício é para um grupo mais restrito, como é o dos juízes, por exemplo, fica mais fácil de formular. Você tem oposição ou resistência pulverizada. Isso quer dizer o quê? Que não há um grupo concorrente por aquele recurso. Na verdade, quem paga é toda a sociedade. Se o judiciário conseguir algo, alguém não vai deixar de ter. Não há uma concorrência direta, é isso que eu quero dizer. Evidentemente, quando alguém consegue algo, o cobertor é pequeno, né? Não existe almoço grátis, alguém perde, mas eu estou falando de uma concorrência direta. Essa decisão vai ser essa ou essa. Se há uma escolha de grupos. No pleito do juiz, necessariamente não há essa escolha. Então, isso gera o quê? Uma oposição à resistência pulverizada. Você não tem grupos específicos, especializados, corporativismo específico, que vá contra, que bata de frente a esses pleitos do juiz. Você tem o ônus generalizado. Quem é que arca com isso? Tesouro Nacional, é o orçamento, é todo mundo. Então, acaba que você sente, de maneira geral, como sociedade, mas você não tem um impacto direto em determinado setor. Esse setor, quando se faz uma análise de política pública, ele tende a se organizar para se defender. No caso de pleitos, geralmente envolvendo servidores públicos, e eu sou, então estou falando da minha área, não se tem essa oposição tão especializada em relação ao que se apresenta de propostas. E existem, esse é um fator determinante, fortes interlocutores. Os juízes levam, vamos dizer, como forma de convencimento, uma carga muito grande, decorrente da sua atribuição, do poder
que existe no cargo em si do juiz. Então, isso, quando se vai buscar um convencimento de um congressista, de um senador, de um deputado, ou do próprio integrante da cúpula do judiciário para se apresentar uma emenda, uma proposta, um projeto de lei ou algo assim, ou em eventual decisão administrativa interna, vem com a carga muito pesada. Isso é muito difícil de se evitar, né? Gera quase um constrangimento institucional. Então, essas características, próximo, levam realmente a um conjunto de fatores que tornam essas reivindicações dos juízes algo de grande chance de efetividade, independentemente de confronto. E o confronto aí é o confronto sadio. Eu estou falando que se consegue algo sem o devido debate, a devida transparência, o devido aprofundamento que deve ocorrer em toda e qualquer decisão que exista numa república democrática de direito. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que a gente tem que evoluir o paradigma do corporativismo conforme o paradigma de Estado. A gente teve notas lá no início, eu dei exemplos para vocês de que quando da Idade Média eram preocupados com a atividade econômica. Quando do Estado Social, resolução, participação social das lutas de classe. E qual é o paradigma que hoje dá a nota do corporativismo atual? É isso que a gente quando fui convidado para a palestra, eu me perguntei, o que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que desenvolver? E aí eu vou inverter. Por que eu tenho essa preocupação? Pelos danos gerados ao Poder Judiciário. Mas eu vou inverter porque, como o objeto central da manifestação é esse, eu vou falar o que a gente tem que fazer no pós. Gerado dano, na verdade, o que a gente tem que fazer para evitar que esse dano ocorra. Diálogo, debate, transparência na formulação de decisões e encaminhamentos. Nós temos duas expectativas, uma interna e uma externa. Uma interna de uma formulação de pleitos mais responsável. Uma responsabilidade social no pleito. Vou dar um exemplo. O orçamento está curto para todo mundo, né? Nível federal, estadual. Mas não poderia ser medida inicial, espero que os senhores me esclareçam isso depois com mais informações, a restrição de horário de atendimento. O acesso do indivíduo, do cidadão, devia ser a última das medidas em termos de contenção orçamentária. Para mim, outras medidas deveriam estar na frente. Não sei qual é a ordem que existe nessa tomada de opções para a contenção orçamentária, mas, por exemplo, carros, eventos com financiamento público, com renda pública, deveriam vir na frente quando se tem, ainda que já tenham sido tomadas, mas outras medidas mais relacionadas a atividades não essenciais à prestação de justiça é que deveriam ser tomadas. Tanto que o ministro Luiz Fux, na segunda ou terça-feira agora, já deu uma liminar, se não me engano, numa DI da OAB, em que se questiona essa questão do fechamento mais cedo ou mais tarde dos tribunais. Tem toda uma discussão de quem é a competência, se do órgão do Tribunal de Justiça Local ou do CNJ, mas há essa preocupação foi perceptível no mundo jurídico, como uma medida que talvez, e essa é a minha preocupação, não fosse a mais adequada ao momento, ou como formulação inicial, ou uma das primeiras, em relação à restrição orçamentária. Eu tenho uma expectativa externa, que é aquilo que a gente vem tentando construir. Nós temos que ter opositores, mas aí no bom sentido, debatedores, organizados, participativos, conscientes desse papel. São as outras entidades, OAB, MP, vou pôr interrogação, advocacia pública, sociedade, vocês. A gente tem que participar da formulação das políticas públicas, inclusive nos pleitos relacionados a juízes. Há uma obrigatoriedade no Estado Democrático de Direito de debate, de participação. Isso é democracia participativa. É nós estarmos presentes na construção de soluções públicas. É isso que nós temos que caminhar em relação a esse corporativismo. Quando, vocês devem ter percebido que cada vez que eu falo corporativismo, é um adjetivo. Eu ponho não limitado, ilimitado, sem limites.
sempre tentando demonstrar que o corporativismo sadio, responsável, é aquele que nós devemos encampar. Mas existe um outro que, infelizmente, ainda que menor, traz um prejuízo mais visível, tanto midiático como institucional, para nós todos. E é isso que a gente vai tentar demonstrar a partir de agora. Qual é o dano que esse corporativismo ruim, ilimitado, quando não passa por esses frisos, esses limites do debate, da transparência, da formulação, gera ao poder judiciário. Tem que ter um freio. E esse freio é o freio da cidadania, é o freio da participação de todos. Próximo. É isso que eu estou falando. Quais são os danos que eu vim falar? Né? Quais são os danos gerados pelo corporativismo do juiz ao poder judiciário? Então, eu especifiquei um pouco mais a temática que foi proposta, para a gente também não ficar divagando demais aqui. Por que há um risco... O senhor quer fazer uma pergunta? Ah, tá. Por que há um... até perdi aqui, deixa eu voltar. Eu falei na última frase ali que esses danos podem acabar por destruir o poder judiciário. O que eu estou falando? É que o judiciário, na estrutura do Estado Democrático de Direito, é o responsável pela busca da juridicidade. A sua legitimidade decorre da observação das normas da Constituição. Quando o corporativismo ultrapassa dois limites, para mim, centrais, que são da juridicidade e da accountability, a gente começa a ter um questionamento em relação à própria legitimidade do exercício desse poder. Você vai no âmago, no que é o judiciário em si, e esse é o dano maior ao judiciário. Você questiona quando de eventuais medidas corporativistas ilimitadas. Você questiona qual o nosso papel e por que está exercendo esse papel se o pressuposto era um respeito da juridicidade. O corporativismo em si, como instrumental, já é negativo, né? Quando ilimitado. Ele traz ali aquela deturpação da informação, a manipulação da consciência coletiva. Mas o dano maior, é o que eu estou querendo frisar, é o institucional. Toda a imagem do poder judiciário, os senhores estão incluídos nisso, quando do pleito dos senhores juízes, o reflexo é em vocês, ainda que eu saiba que o benefício não vem, né, vocês estão na mesma cama. Na verdade, não, vocês estão na mesma fama, mas não deitam na mesma cama. Há uma total diferença do que os juízes acabam conseguindo pelo seu pleito e aquilo que é trazido como benefício institucional. Mas há uma grande solidariedade do dano à imagem. Todos vocês aqui pagam o preço de um corporativismo ilimitado. E quem tem a força, como eu disse no início, com características específicas, de pleitos que podem trazer esses danos, são os senhores juízes. Eles têm uma responsabilidade sobre o poder que gerem. O poder é um só, vem do povo. Eles exercem funções conforme a separação de poderes, mas decorrentes de legitimidade. A legitimidade do legislativo vem do voto, do executivo vem do voto, do judiciário vem da juridicidade, da forma, do respeito às normas e principalmente da argumentação. Quando os próprios juízes se posicionam de forma a não respeitar juridicidade e accountability, que eu vou explicar um pouco mais à frente, um pouco mais em detalhes, a gente se questiona qual é o papel desse poder e por que ele está aí. Por que ele tem direito a isso? Né? O que ele está fazendo aí? Então, a gente tem que começar a se preocupar, vocês, ainda que não deitem na mesma cama, mas com esse dano à imagem institucional. Próximo. Juridicidade. Esse é o limite central, é a barreira essencial que o corporativismo ilimitado não pode ultrapassar. Porque ele é que gera o questionamento de legitimidade. O pressuposto do Estado Democrático de Direito, que tem como os objetivos finais igualdade e justiça, é a consolidação da juridicidade. A ordem, né, a forma de se obter igualdade e justiça é através da consolidação daquilo que se tem de normas e valores constitucionais. E o papel do judiciário nisso aí é qual?
o legislador constrói a ordem jurídica. O judiciário a reconstrói conforme valores e princípios da Constituição, em busca do respeito à juridicidade para viabilizar igualdade e justiça. Quando os juízes não assumem esse papel no seu dia a dia, no seu ministério, na sua atividade administrativa, na sua organização corporativa, algo de errado, sério, grave, nessa concretização, nessa consolidação das instituições do Estado Democrático de Direito. Ora, o Estado Democrático de Direito, ele é a soma dos valores e princípios das formas de Estado que se estuda como anteriores, mas reconfiguradas pela perspectiva da juridicidade. O Estado liberal trouxe as garantias e prerrogativas individuais, essenciais hoje. O Estado social traz a questão das preocupações sociais, direitos sociais. Mas tudo isso foi reconfigurado pelo pressuposto da juridicidade. É o Estado democrático de direito. A ordem constitucional atual, a ordem estatal atual, ela pressupõe que o Estado em si ele encontre e exerça certos valores, democracia participativa, diálogo, transparência e respeito à juridicidade, em todo o local, principalmente em suas instituições. Como é que uma instituição de Estado, um poder de Estado, não encampa os valores do Estado Democrático de Direito? Como é que um judiciário, e aqui eu falo em relação ao pleito dos juízes sem limite, estou sendo bem específico, não precisa respeitar a juridicidade? Quando é que o jeitinho virou fórmula de resolução salarial? Isso não existe, não pode existir, porque isso se leva ao questionamento da própria estrutura estatal. Por que, então, que existe o judiciário? Se não é reconstruir a ordem jurídica conforme a juridicidade, e essas palavras não são minhas, são de Habermas, você perde sentido no próprio exercício, no próprio ser do que é o poder judiciário. O dano do corporativismo do juiz não limitado, mais uma vez eu friso, é o abalo da ordem jurídico-social e a não concretização do Estado Democrático de Direito. Eu não estou falando que é a única razão. A doutora Mara, mesmo, que me antecipou aqui, ela traz a relação de corrupção, e não só o senso de percepção, mas também o elemento econômico. Evidentemente que a sociedade é muito complexa, existe uma série de fatores que contribuem para o deterioramento ou o reforço ou engrandecimento de uma instituição. Eu estou dizendo que corporativismo ilimitado do juiz é um sério fator, mas é um sério, um grave, um grosso vetor desse dano institucional, que é, na verdade, um dano estatal, público e, consequentemente, nosso. Quando você leva ao questionamento do que as instituições estão fazendo no exercício do seu ministério, você questiona o próprio Estado. E aí é um passo para a anarquia e soluções autoritárias, como a própria Mara Teles já indicou aqui, na verdade aprofundou, e eu que vou tangenciar. Próximo. O outro elemento essencial é a accountability. Accountability é o pressuposto do Estado Democrático de Direito. É ser transparente, é prestar contas, tem relação direta, umbilical com democracia e transparência. Eu cito ali corrupção, porque, na verdade, são, vamos dizer, elementos que não se bicam, não conversam. Há uma relação inversa, proporcional entre a presença de accountability e a presença de corrupção. Quanto mais transparente, aberta, democrática, participativa for uma estrutura pública estatal, uma sociedade, menos ambiente favorável à proliferação ou da percepção, ou, na verdade, da corrupção em si, se evidenciará. A gente tem uma relação inversa de proporcionalidade. E a corrupção é um monstro, é um fenômeno multicausal, perceptível em várias esferas das ciências, na sociologia, antropologia, direito, política e economia, e que, consequentemente, até por essa natureza multicausal, gera efeitos em todas elas. E tem relação direta com a accountability.
Accountability é justamente você prestar contas, dever prestar contas, querer pedir contas, prestar mesmo que não te peçam contas, querer prestar contas para que se tenha resultados, buscar contas para que se veja aqueles resultados. São todas essas séries de prestações de contas, de responsabilidades que devem decorrer do gerir daquilo que é público. A accountability é o remédio para a corrupção. Como eu disse, é uma relação inversa proporcional. Está estritamente relacionada à transparência. Você prestar contas, você cobrar contas, você tem que saber o que aconteceu. Você tem que saber quais são os limites orçamentários, quais são as políticas públicas definidas. E relação direta com democracia. Não se exerce a democracia, eu não estou falando só de votar cada 2 anos, eu estou falando de saber o que o seu candidato eleito fez ou não fez, sem essa transparência, sem esse dever de prestar contas. A accountability está presente em todo o processo democrático, desde a formação de lista de quem vai ser candidato no outro ano ao fim do mandato. Ao que fez, ao que não fez, ao que deixou de fazer, a comissão que participou, a verba que fez emenda para qualquer lugar, e por aí vai. É uma questão de, está escrito de mão dupla mesmo, você tem que acompanhar diariamente, é um dever e um poder. A gente tem que ter ciência do nosso papel em relação à accountability. Mais à frente eu explico um pouquinho mais a relação com o corporativismo, mas apenas para dedilhar um pouco a questão conceitual, a gente tem nesse dever e poder de prestar contas algumas classificações que envolvem justamente esses pilares do Estado Democrático de Direito. A accountability vertical tem a ver com processo eleitoral, processo democracia direta, é votar e ser votado, acompanhar o exercício da volta. Ela fornece mecanismos para, inclusive, se impugnar eventual candidatura, não votar, e por aí vai. Ferramentas diretas de conexão com o representante. A accountability societal, vou pular um pouquinho, é aquela relacionada ao terceiro setor. Ela não tem, talvez, mecanismos de influência direta, de controle direto, mas ela faz parte do jogo democrático através de manifestações. A mídia entra aí também. A gente tem que ter uma responsabilidade social. E a accountability horizontal, que é aí que entra a questão do corporativismo dos juízes, para mim é essencial, mas todas, eu lembro da defesa de mestrado, que eu fiz exatamente uma análise sobre a accountability horizontal, e a professora me questionou se eu não estava apostando demais na accountability horizontal. Eu falei, não, eu só estudei demais ela, mas as outras eu acredito que têm a mesma força. Eu estou destacando porque é algo que eu acho que é realmente importante. Mas a democracia participativa da accountability vertical é tão importante quanto. Mas eu estou só destacando a accountability horizontal, eu vou explicar um pouco mais à frente, porque tem a conexão direta com os malefícios do corporativismo limitado do juiz em relação ao Poder Judiciário. O que é, então, essa accountability horizontal? É a accountability entre entes de Estado. Não só dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, mas também os demais órgãos de controle. CGU, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, AGU, MP, e por aí vai. São os mecanismos públicos de controle recíproco. É o aprofundamento da separação de poderes. É muito mais do que executivo, legislativo e judiciário. É uma rede, essa linguagem de O'Donnell, Guilherme O'Donnell, que é quem classifica, e foi reconhecido como a principal linha teórica sobre o tema, é uma rede de conexão entre órgãos públicos com responsabilidade de combater ilegalidades. Combater sendo entes autônomos, com alguma independência, digamos assim, com capacidade estrutural para fazer e com vontade para o fazer. Já estão me dando cartão amarelo aqui. E com vontade para atuar no combate dessas ilicitudes. Próximo. Mas, e aí a relação direta com que a gente está buscando aprofundar um pouco mais no tema. Quando a instituição
quando o corporativismo dos juízes limitados ele usa de certas interpretações ou certos mantos para ultrapassar limites da juridicidade, limites de legalidade, para benefícios corporativos, né? Na verdade, aí no sentido pejorativo, você inviabiliza o exercício dessa rede de controle. Essa rede ela tem como pressuposto o contínuo exercício de combate à ilegalidade desses entes, judiciário, MP, executivo e demais órgãos de controle, CGU, TCU. Quando um deles deixa de exercer esse papel de combate a qualquer custo de ilegalidades, se quebra essa teia que tem como cerne, o centro, os tribunais superiores. Mas é uma teia, não há hierarquia. Todos têm relevante papel de sustentação. Imagina uma teia mesmo de aranha. O núcleo são os tribunais superiores, mas todos os elos ali são importantes, a sustentação dessa forma pública dos entes e poderes de Estado combaterem ilegalidades. Quando um deixa de querer atuar, quando um deixa de querer punir ilegalidades, quando um deixa que certas barreiras sejam ultrapassadas, todo o Estado perde. Porque a gente deixa de ter, como mecanismo de concretização do Estado de Direito, a accountability horizontal. A gente deixa de ter uma responsabilidade pública de quem é público, como ente ou instituição, com a manutenção da lisura do ordenamento jurídico. Esse, para mim, né, essa ruptura com um sistema público de combate de ilegalidades é um dos principais danos que a gente pode identificar aí eu estou fazendo uma rede de conexões, né, de consequências, talvez não diretas, mas indiretas, desse corporativismo ilimitado do juiz. A decepção é muito grande quando os juízes não respeitam a lei, gente. É isso que eu estou falando. E essa decepção traz reflexo direto na estrutura estatal. Não porque ficamos #chateado. É porque tem uma conexão com a própria legitimidade de estruturação do Estado. É isso que eu estou querendo dizer de maneira um pouco mais direta. E quando você não tem accountability horizontal, num silogismo básico, eu poderia voltar à primeira lâmina aqui, mas a gente cria o ambiente para a corrupção. E a corrupção ela tem efeitos terríveis. Terríveis. Efeitos sociais, da relação com o próximo. A doutora Mara Teles aqui um pouco desconstruiu esse discurso, com provas empíricas, mas um ano atrás, um levantamento do IBGE, publicado na Folha de São Paulo, mostrou que a corrupção era a maior preocupação do brasileiro. Ela está constantemente em nossas vidas. Então, ela traz um desgaste da relação social. Ela traz um desgaste financeiro, econômico, tem prejuízo concreto. Existia um estudo de 2006 que falava em 10 bi por ano no Brasil. Falava em trilhão no mundo, no levantamento da ONU. Mas com a Lava Jato os parâmetros foram alterados, potencializados no Brasil. Então tem prejuízos diretos financeiros. E o prejuízo na representação política. Quando você não tem accountability horizontal, quando o ambiente em que se dissemina a corrupção, você não tem transparência, você não tem democracia, você não sabe em quem você está votando, não sabe quais são os interesses que o levaram a se candidatar, não sabe quais são os interesses que o fizeram ser eleito e por que ele está ali. Isso está no nosso dia a dia. A Lava Jato é um exemplo de como uma democracia não eficiente, não transparente, que não tem como pressuposto se saber em quem se está votando, pode trazer malefícios para a sociedade. É disso que a gente está falando. Há uma ruptura do Código Democrático que repercute na sociedade e abala a relação de confiança. Mara Teles também falou disso aqui antes de mim. A questão da confiança institucional. É isso que a gente precisa desenvolver. Próximo. E isso no ambiente brasileiro é terrível. Eu estou falando no que eu falei até agora, numa perspectiva geral. Agora, quando se pega o ambiente nacional, a gente vê o quão mais grave é essa decepção como instituição de Estado.
o quão isso repercute diretamente em nossas vidas. A gente tem um passado que, para muitos, depois eu comento rapidinho, Caio Prado, Raimundo Faoro e Florestan, traz uma série de características que talvez nos vinculem para sempre. Eu não concordo com essa visão de vincular para sempre, mas eu concordo que a formação da sociedade brasileira, ela traz características que a dificultam até hoje. É o que muitos indicam como o dualismo da estrutura estatal brasileira. A gente tem, por um lado, avanços com a Constituição de 88, uma administração que se desenvolveu, que vem trazendo entes e órgãos de controle estruturados. A AGU é um fruto dessa maior estruturação, mas que convive dia a dia com o ambiente político eivado de paternalismo, de pessoalismo, de patrimonialismo. Então, como é que a gente sai dessa arapuca, sendo bem direto? É o que o Figueira chama de diminuir o peso dessa formação social com características extremamente negativas, com acreditar nas instituições, com acréscimo de confiança institucional. Vocês perceberam que eu inverti a nossa conversa aqui. Eu estou falando agora de uma necessidade de confiança nas instituições para sair deste buraco em que estamos. E comecei falando sobre o quê? Sobre o problema gerado pelo corporativismo ilimitado do juiz em relação à desconfiança quanto ao Poder Judiciário. Nós estamos nesse meio. O corporativismo ilimitado do juiz é publicizado. Acaba se conhecendo o que vem decidido, isso vem repercutindo na mídia de maneira negativa, e com razão. E, como eu disse no início, pega todos vocês, ainda que não tenham participação direta. Mas isso tem tudo a ver com vamos dizer assim, não se conseguir sair deste buraco institucional em que estamos. Buraco social em que estamos. Então, a gente tem que ter uma preocupação realmente com essa forma de, talvez, a única aí, de acreditar numa solução para uma evolução social, que é acreditar nas instituições. Caio Prado, ele dizia que nós somos colonizados por aventureiros. O espírito do colonizador brasileiro é o aventureiro. O aventureiro não tem compromisso. Ele vem, explora, sai e vai para o próximo. O próprio Faoro, os donos do poder, ele dizia que este aventureiro ele entrou para a estrutura do Estado brasileiro. São os estamentos. Ele está aqui dentro. O Estado brasileiro se formou com este espírito. Florestan Fernandes, que talvez seja o responsável por toda a organização dos estudos da formação social brasileira, ele diz, é o primeiro que joga para frente, Caio Prado, Raimundo Faoro, analisaram o passado. Florestan Fernandes, ele parte desse pressuposto do aventureiro na estrutura estatal e diz que, por consequência disso, o nosso Estado ele é um elemento de dominação. Daí a crise institucional em que nós vivemos. A gente não consegue sair, e eu não estou falando de 1, 2 anos, a Mara comprovou os elementos de cada período, eu estou falando de 100 anos, de 50 anos. Né? Por que até hoje nós culpamos a herança ibérica pelo estágio de evolução em que nós estamos? Será que não chegou o momento da gente... Não vamos ficar mais 500 anos culpando a colonização portuguesa, o pobre do Manuel? Não tem sentido isso. A solução para se encaminhar, para sair desse fatalismo na colonização patrimonialista é justamente a gente acreditar nas instituições. Vem de um ganho, né, o Filgueira chama de... Fernando Filgueiras é um cientista político aqui da UFMG, provavelmente um dos maiores nomes no estudo da corrupção no país. A gente precisa ter um ganho das instituições, que ele chama de instituições virtuosas. Que mesmo no ambiente em que a sociedade tenha problemas de definição de seus valores, pode conseguir evoluir, pode conseguir se erguer. A partir de quê? Dessas instituições virtuosas. De se acreditar na relação Estado-sociedade. Para isso, e com isso, a gente efetivamente conseguiria chegar numa mudança de nossa cultura política. Este é o cerne da accountability horizontal.
que a gente começa a acreditar no controle recíproco desses entes, no seu papel, na sua seriedade, e a partir dali evoluir como um todo, como sociedade, como Estado. Essa é a minha preocupação, e essa deve ser a preocupação dos senhores e de todos nós. A gente tem que conseguir evoluir em termos de sociedade e Estado. E, para isso, ainda que tenhamos um peso da herança ibérica na nossa colonização, que seja ruim ou bom, já estou tomando cartão vermelho, temos que evoluir. E a forma de se evoluir, para mim, além de outros elementos, mas o principal, o cerne, é justamente acreditar nas instituições. Mas para que eu possa acreditar numa instituição, ela tem que ser séria, ela tem que dar o exemplo. Este é o prejuízo do corporativismo, do juízo sem limites. Numa relação indireta, é a manutenção de nossa sociedade em ambiente de ruptura democrática, frágil representação política, incremento de desconfiança na relação Estado-sociedade. Inviabiliza-se a mudança política. Daí detalhar os danos que, para mim, são, já encaminhando para o fim, centrais a esse corporativismo limitado dos senhores juízes. A gente tem uma crise da relação de confiança entre Estado e sociedade, que chega a justificar linhas autoritárias quando não se observa a accountability, essencialmente a accountability horizontal. Da mesma forma, a juridicidade, que é algo que é o pressuposto, é algo, o essência, o cerne do Estado democrático de direito. Esses são os dois limites que, ultrapassados pelo corporativismo ilimitado do juiz, gera o dano institucional. Que qual o dano, e agora numa relação direta, próxima, se tem? É o do questionamento da legitimidade, que a gente até tangenciou no início. Sem juridicidade, sem respeito à juridicidade, sem accountability, não tem sentido o judiciário. Ele perde em legitimidade, como órgão e exercício de poder. Não dá. Um desembargador de São Paulo disse que o auxílio moradia era justo porque era a forma de ter aumento indireto, já que não conseguiu aprovar a lei. Não existe jeitinho institucional. Não pode ter jeitinho nos órgãos públicos, na estrutura de poder. Você tem que ter um respeito à juridicidade, à transparência, à objetividade. Ah, porque é justo, porque era para ter aumento e não teve. Não pode. Não pode. Eu vou falar 1000 vezes, não pode ter jeitinho institucional. Senão a gente não sai da situação social em que estamos. Próximo. E aí a gente só entra um pouquinho na questão da argumentação, porque tem a ver com a questão da legitimidade, que o que auxilia, né, vamos dizer, nessa legitimidade, vem o Bustamante, Thomas, que é outro professor aqui da UFMG também, mas de direito. Ele lembra do Dworkin, exatamente, o Dworkin é o maior defensor do papel do judiciário na concretização da ordem jurídica. E eu concordo plenamente. O judiciário é aquele que reconstrói a ordem jurídica conforme os valores da sociedade. Ninguém nega esse papel. Só quando ele atua de forma corporativa e limitada, é o que a gente chama de tiro no pé. Falei antes ali. Porque ele acaba perdendo legitimidade. E quando vai atuar, o judiciário tem que se preocupar, como pressuposto dessa legitimidade, com a argumentação próxima. E a argumentação, ela tem parâmetros. Sinceridade. Engloba a capacidade de oferecer sólidos argumentos de princípio, mesmo quando estiverem em jogo suas próprias preferências ou interesses. Sinceridade, próprios interesses. Transparência, envolve accountability. Capacidade de apresentar publicamente esses argumentos. Falar que é justo o auxílio moradia porque era um aumento que não teve por lei, não atinge, para mim, nenhum desses pressupostos. É essa a preocupação que eu acho que deve existir em qualquer pleito corporativista. Próximo. Conclusão. Agora já tomei vários cartões aqui, mas é justamente nesse sentido. O principal dano do corporativismo ilimitado, não sadio, sem limites dos juízes, é perder, faltou um R ali, a sua legitimidade. O poder judiciário. Perder a sua legitimidade. Consequentemente, o Estado, contribuindo para o deterioramento da cultura política do país e vice-versa.
Cada instituição que cair ou perder legitimidade derruba um grande pedaço, ainda mais se for judiciário, executivo e legislativo, do nosso Estado como um todo. E o prejuízo é de nós todos. Bustamante não mente, né? Não falem isso para ele aqui, fica parecendo Bustamante. Estou vendo um erro ali, vai pegar mal. Mas Bustamante, lembrando mais uma vez o Dworkin, nossos destinos estão entrelaçados. Se um cair, cai todo mundo. É aquele barco furado que continua remando. Não adianta pular, nós estamos todos juntos e amarrados nisso aí. A gente tem que ter essa preocupação com o maior desenvolvimento da estrutura estatal, com a legitimidade do seu exercício. Próximo. Só algumas referências, né? A gente caminha sempre para a literatura no final para ficar bonita a palestra. Mas tem um livro de Dostoiévski, que é O Príncipe Mickey, o Idiota, o nome do título é O Idiota, e que a grande característica do personagem é ter uma seriedade absurda do seu caráter. Eu não sou essa pessoa, acredito que ninguém nunca vai ser. A seriedade do caráter do Príncipe Mickey é algo que tão ilusório, tão irreal, como a Dulcinea de Don Quixote. Mas é essa a frase bonita que eu quis pôr no final, é que mesmo quando o destino é utópico e real, aquele caminhar ali é verdadeiro. A gente tem que buscar caminhar para uma sociedade melhor, para um Estado melhor, para um Estado legítimo, para uma sociedade socialmente justa e igual. Eu espero que vocês não me xinguem, mas eu fiz vocês perderem 50 minutos de tempo, porque eu poderia ter resumido essa palestra numa única imagem. Mas a arte, ela tem uma série de interpretações, cada um tem no seu processo cognitivo, influenciado pelo que se viveu, onde se está, o ambiente que se está, ele permite interpretações diferentes. Mas uma imagem circulou, e eu gostaria de mostrar para vocês, e, na verdade, fazer um comentário. É esta imagem, a nova imagem do Poder Judiciário? Vocês estão enxergando bem, mas é uma senhora obesa, é uma obra de James Goldschott. É um dinamarquês, imagina se ele fosse brasileiro. Dinamarquês, criticando, né, na interpretação que eu faço, e alguns fizeram, até indicado pelo título da obra, a estrutura ou o papel do Poder Judiciário. Não é mais aquela bela senhora de olhos vendados segurando uma gigantesca balança. É uma senhora obesa, desproporcional, segurando uma minúscula balança, sob um senhor caquético, esquelético, que a sustenta, que a dá sustentação. O grande mote para mim do questionamento do papel do judiciário, do corporativismo ilimitado do juiz, é exatamente esse. O prejuízo é para todos nós, para vocês e para mim aqui. E é essa imagem, se não fizermos algo, que vai se concretizar como aquela que simboliza o Poder Judiciário. Então, agradeço o convite, a participação dos senhores aqui por me tolerar durante esses 50 minutos. Espero ter cumprido o tema a rigor. E caso fosse uma assembleia ou uma discussão do Ministério Público, serviria também pelo absoluto princípio da isonomia. Muito bem. Obrigado ao doutor Pedro Vasques. Vamos dar início ao debate, relembrando a todos com a duração de 20 minutos, 12h10 agora, melhor 12h08 pelo meu relógio. Esse debate pode se encerrar 12h30 pontualmente, ok? Eu passo a palavra ao diretor de Formação e Política Sindical, Robert França. Por favor. Bom, nós recebemos aqui 2 blocos de perguntas, cada qual com 4 perguntas. E uma está excedendo. Sabatina, então. Uma está excedendo aqui, tem 9 ao todo. E a gente vai tentar responder a todas, mas eu vou ficar também muito atento em relação ao tempo. Então, eu vou fazer aqui a primeira pergunta, do bloco 1, que é do Roberto Dias Paiva. Em sua opinião, por que o auxílio moradia, tanto para os magistrados como para os parlamentares, não gerou revolta ou mobilização popular? Eu vou pedir ao professor para tentar responder em 2 minutos.
Bom, eu acredito que seja uma questão de fluidez de informação. No ambiente jurídico, pelo menos de quem acompanha, gerou revolta. Acho que quem está por dentro do mundo jurídico está ciente de que, pelo menos, há um consenso que eu percebo sobre isso, de que é um absurdo. Eu estou sendo bem claro com vocês aqui, viu? Na sala de aula, a colega que já participou quando eu dou aula sobre esse tema, na verdade, sobre corrupção, eu sou bem claro também, eu não tenho problema nenhum em falar que eu acho que é um absurdo. Não tem justificativa. Agora, para mim, é uma questão de fluidez de informação. Talvez não tenha se espalhado essa informação da maneira adequada. E eu somo também a um resquício de uma... O Weber, quando fala de burocracia, fala do respeito... até esqueci o nome da dominação por símbolo, né, por algo emblemático. É pela aquela imagem de autoridade, né, do juiz e do procurador, que se acredita que ele, de certa maneira, para quem não está devidamente informado, está fazendo certo, deve ter algum fundamento legal. Então, talvez seja por aí. São essas duas coisas, uma falta de informação que tem até a ver com a primeira resposta que eu dei. Nós temos a informação. Quem está dentro da área jurídica tem informação de que, se confrontar numa análise sistemática do ordenamento jurídico, não se sustenta auxílio moradia. E talvez falte essa informação de que não sustenta, aliada a essa imagem da autoridade, mas aí não como algo positivo, eu digo como algo quase que um coronelismo, né? Assim, algo institucional, histórico, mas que não se coaduna com o Estado Democrático de Direito. Eu ia por aí. Pergunta do colega Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira. Na sua opinião, a supervalorização da carreira dos magistrados em voga com a implementação de vários penduricalhos afeta ou não as políticas públicas de educação, saúde, programas sociais, aos quais o Executivo tem que cumprir, Bom, só para deixar claro, eu acho que tem que ser valorizado. O juiz tem que ser valorizado, o procurador tem que ser valorizado e vocês todos aqui têm que ser valorizados. As carreiras públicas exercem esse munus por em benefício do interesse público, mas isso não quer dizer que tem que ser de graça. Né? Mas, em relação, provavelmente deve estar falando do projeto da lei orgânica da magistratura, que é um absurdo dos absurdos. Se é auxílio moradia absurdo, isso aí é absurdo dos absurdos. Afeta, no mínimo, pela questão do cobertor pequeno. O orçamento não é suficiente para todos. Quando você cria uma série de benefícios que vão usar de um orçamento maior, você pode tirar naquela distribuição inicial, porque aí é questão do orçamento judiciário, orçamento do executivo, orçamento legislativo, mas podem acabar por diminuir aquilo que sobra para o Poder Executivo usar para as políticas públicas de maneira geral. Sem prejuízo do que eu acabei de falar, o dano à imagem, óbvio. Terceira pergunta, da Elizabeth Batista de Bastos Costa. Você considera que o critério do 5º Constitucional, bem como a indicação aos tribunais superiores, contribui para o fortalecimento do corporativismo? Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho, na verdade, que é o contrário. Se não existisse o 5º, isso aí é uma briga danada, né, gente? É uma briga de foice. Mas se não existisse o 5º, é que a gente talvez não tivesse lá dentro do órgão colegiado um mix de experiências profissionais que pudessem contribuir para uma decisão mais qualificada. Eu acho que a existência do 5º, e aí são duas etapas. Eu não estou falando da formação das listas. Estou falando da composição ideal do que é o 5º. O 5º, para mim, é trazer uma experiência profissional diferente ao órgão colegiado decisor. Porque a experiência jurídica judicial, o juiz já tem. Vem da decisão do 1º grau e o órgão colegiado está ali justamente para fazer essa análise mais democrática do que foi decidido. E o 5º, para mim, é uma forma, um instrumento de inclusão das funções essenciais de justiça, dos agentes jurídicos, ou aquele termo horrível de operadores do direito, na solução judicial. Ainda mais no ambiente de novo Código de Processo Civil, em que eventual decisão de tribunal superior, e STF não tem 5º, né, gente? Só lembrando isso.
vincula quase praticamente toda a administração, quando um precedente em breve vinculará decisões monocráticas. Então, acho que quanto mais diversidade na experiência jurídica tivermos, melhor para a democracia. Uma pergunta aqui do colega Renato Charchar. Não há um exagero quanto aos benefícios dos magistrados, como auxílio moradia, livros, saúde e outros, na atual situação do país? Em Minas, foi aprovado um projeto de automatismo em que os reajustes dos salários dos magistrados acompanham o dos ministros do STF, ou seja, ele está falando aqui do desnecessidade de passar pela Assembleia Legislativa, ou seja, aprova lá, automaticamente já cai na conta. Tanto do MP, claro, pelo princípio da isonomia, como do Judiciário, o aumento é automático. Bom, a minha resposta é A. Claro que há. Para mim é evidente que, na verdade, há uma ilegalidade manifesta. Subsídio não se coaduna com penduricalhos. Ponto. Já podia parar por aí. Além disso, a importância ou relevância do cargo justifica uma boa remuneração? Claro. Justifica ilegalidade para compensar eventualmente se achava justo? Não, porque aí é o jeitinho adicional para ter aumento de salário. Para mim é A. É abusivo e claro que há ilegalidade quando se pensa na formulação do que é o subsídio em termos de remuneração. Certo. Agora eu vou passar ao segundo bloco de perguntas, começando com a pergunta do Jairo Barbosa. Como devemos proceder para reivindicar direitos que vão contra os interesses do corporativismo, sem limites do judiciário, já que esse tem como papel garantir esses direitos? A quem devemos recorrer? Aí depende da situação, né? Quando eu falo de corporativismo juiz, existem aí, no mínimo, duas situações abarcadas. Primeiro, das decisões administrativas dos órgãos colegiados. Participação. Né? Os sindicatos, os representantes de classe. A gente tem que batalhar por ter voz nessas manifestações. Para mim, é decorrência do Estado Democrático de Direito uma participação direta no diálogo, na formação dessas decisões, ainda como aquela figura do amicus curiae, né? Alguém que seja um interessado na decisão administrativa. Decisão administrativa a portas fechadas é algo dos tempos sombrios da estrutura estatal. É um absurdo que há um mês, 15 dias atrás, é que o Supremo tenha proibido todos os processos sigilosos nesse país. Eu nem imaginava que existiam esses processos sigilosos ainda. É um negócio surreal esse país, não tem algo... Até esqueci a primeira parte da pergunta. É com relação... Ah, não, tá. Onde, como, o que fazer. Né? Não, sim, pois é, eu estava separando de situações. Nessas decisões administrativas, participação. Em relação aos pleitos apresentados às casas, ao Congresso, por exemplo, é o que eu falei. Né, debatedores, é uma organização de resistência, mas não estou falando resistência só por resistir, para falar que não. O juiz não tem, eu acho que não tem direito, não é isso não. Vamos debater, vamos participar das casas legislativas. O Congresso é aberto, quem já foi aqui no Senado e na Câmara sabe. Você consegue cercar um deputado lá, ainda que ele fique tentando fugir. Eu já fiz isso várias vezes quando era da associação. Você vê que eu sou sindicalista. Mas você tem que ir lá na casa. Tem que pedir reunião, tem que conversar e expor o seu posicionamento. Vamos fazer uma audiência pública em relação ao projeto de lei orgânica da magistratura. Por que não? Vamos pedir. Vai ser deferido? O colega está balançando a cabeça ali. Provavelmente não, mas aí vamos publicizar isso então. Vamos botar a sociedade para participar. Além disso, existem os mecanismos de democracia de participação direta, desde a ação popular, né? Ao voto em si, aí eu estou falando da formação da Casa Legislativa, né, existem mecanismos diretos e indiretos de participação, né, nessa solução de políticas públicas. E a gente tem que estar por dentro dessas matérias. Uma pergunta aqui do diretor administrativo do Sinjus, Felipe Rodrigues. Se o controle de constitucionalidade e o jurisdicionado dos atos políticos a jurisdicional e a juridicidade dos atos políticos dos juízes são sempre julgados em definitivo pelos próprios juízes, não estaríamos todos de mãos atadas, sem meios de interferência para frear o corporativismo danoso da magistratura? Não seria o poder judiciário o único poder imune ao controle social? Não pode ser.
né? Não pode ser o único poder imune, até pelo aquilo que eu falei, a necessidade de uma rede de poderes que tem, ainda que cume nos tribunais superiores, mas tem sustentação em todos eles. Pelo que entendi da sua pergunta, você está falando do Supremo, né, em relação a eventuais questionamentos de legalidade, em relação à lei orgânica, por exemplo. Sim. Não, tá. O papel dos tribunais em relação a... Bom, é uma situação complicada, né? Mas assim, eu diria que existem elementos desse checks and balances, né, o freios e contrapesos aí, que podem ou deveriam viabilizar um controle institucional do judiciário. A própria formação que se questiona muito do Supremo, para mim, é algo que evita que lá dentro se tenha apenas integrantes, por exemplo, do corpo dos juízes. Agora, o MP deveria ser e a OAB junto, um dos grandes agentes no combate disso. Representações em face dessas decisões, né, os incidentes de constitucionalidade, por aí vai. O problema maior, no meu ver, não é nem, colega, quando uma instituição ela se enclausura, faz um feudo, e ali ela está tentando criar soluções ilegais para os seus interesses. O problema maior para mim, isso é um problema, mas estou falando maior ainda, é quando ela está de mãos dadas com outra instituição da mesma forma. Né? E aí a minha última piadinha em relação ao princípio da isonomia é um pouco disso. Aí eu já começo a ficar bastante preocupado, porque quando a gente tem uma instituição que está ali cortando as amarras dessa teia que se organiza, talvez tenhamos, com a Constituição de 88, se buscarmos ali algum dos elementos, ação popular, e mandado de segurança e por aí vai, e ombudsman, plebiscito, voto, mecanismos para tentar combater, a mídia também tem papel importantíssimo nisso, combater esse super engrandecimento de uma estrutura como a do judiciário, eu digo do senhor juiz, desse encastelamento das decisões. Mas maior ainda a preocupação quando se junta com outra instituição de igual relevância. Pergunta do Wagner Ferreira, coordenador-geral licenciado. As decisões administrativas dos tribunais não deveriam ser revistas por órgão de controle externo? Você acha viável a criação de conselhos estaduais para atuar perante os tribunais, mas com formação popular? Bom, aí entra uma discussão um pouco mais aprofundada do que é a separação de poderes. Quando eu digo de debate, transparência e diálogo, eu digo isso na tomada da decisão. Os próprios órgãos deveriam ter essa consciência de que seria necessário uma participação de outros elementos da sociedade na formação dessas decisões. Administrativo não quer dizer particular. O problema talvez seja que os tribunais entendam que as soluções administrativas sejam soluções particulares das casas em que ocupam. Não são. Elas são públicas da mesma forma que as judiciais. Só que as judiciais envolvem o interesse dos outros. As administrativas, o interesse deles mesmos. E é por isso que elas deveriam ter, na formação, mecanismos de participação societal. A sociedade, os outros órgãos deveriam participar na formação em si. Agora, revisão, aí você já começa a complicar um pouco mais. Né? É possível o controle judicial desses atos. Né? Isso não é entendido como interna corporis, não. É possível ter controle de constitucionalidade e legalidade desses atos. Então, a gente já teria essa forma aí. Agora, um controle popular, através de assembleias, comunidades populares, não sei, eu acho que eu prefiro a participação na formação. A revisão, eu acho que fica um pouco mais complicado em termos de limites de legalidade, de juridicidade. Né? Quais são os parâmetros desse controle? Eu prefiro que isso seja exposto no início e que os próprios juízes tenham que fundamentar com base nesse diálogo. Né? A linha de Habermas, é difícil falar Habermas, é o discurso ideal, a gente discutir antes para evitar o problema depois. Pergunta da Verena Gomes. Na explanação da professora Mara Teles, ficou claro, estatisticamente, que os últimos movimentos sociais tiveram, como tônica comum, a preferência pela intervenção militar no poder, pela falta de credibilidade das instituições. Qual a sua opinião a respeito? Eu acho que eu tangenciei esse tema, é absolutamente a mesma. Quando você tem uma ruptura na institucional, uma crise da relação Estado-social, Estado-sociedade, o que se vê é justamente isso, questionamento da democracia. Se a democracia, que deveria ser transparente, instrumento
de formação em decisões políticas está eivada por vícios, né, na formação dessas decisões, você começa a questionar a própria democracia. Isso eu acho que até falei uma ou outra lâmina ali. Lâmina é coisa de, né, pessoal mais antiga aí, mas eu falo em lâmina mesmo. Mas, pois é, eu só consigo falar lâmina, gente. Nem sei qual é o nome moderno, inclusive. Slide? Slide é chique também. Mas o que eu estava dizendo é que, evidentemente, se você... É o que eu estou falando aqui. Se você tem uma crise de legitimidade dos órgãos que compõem a estrutura estatal, você ali começa a questionar aquilo como solução estatal, o próprio Estado. Né? A democracia como forma de gestão do que é público. E aí, evidentemente, um Bolsonaro da vida... A professora Mara Teles é mais política. Ela falou, como é que é? Uma direita que vem se formando. O Bolsonaro e o Feliciano, eles são pessoas que encampam, na verdade mais o Bolsonaro, encampam a linha mais autoritária como solução à crise da corrupção. Eu não concordo e acho que essa abertura a abrir mão da sua liberdade política por decorrência da corrupção é algo que não tem o menor sentido. Né? Na linha daquela razoabilidade e proporcionalidade como forma de solução, não encontra ligação. Para mim, não encontra ligação direta. O que você tem que fazer é o caminho contrário. É abrir mais, discutir de uma maneira mais eficiente, para aí você evitar o ambiente propício à corrupção. Não tem sentido essa lógica para mim. Mas existe, né? Pessoal, o debate está muito rico, muito interessante, mas nós vamos para a última pergunta, em decorrência do horário aí. Da colega Ieda Leal. Os tribunais de contas estaduais ou da União são órgãos de controle. Fariam parte da rede de conexão dos órgãos públicos? Se sim, como esperarmos e cobrarmos a accountability, a lisura dos atos desses órgãos, tendo em vista que seus dirigentes são indicados por representantes políticos, ou ainda, também foram políticos no passado? Se não forem da rede de conexão, onde eles se encaixam? Eles são, o TCU está, os Tribunais de Contas de Estado e o Tribunal de Contas da União são componentes dessa rede de controle interno e externo que existe na administração. O Tribunal de Contas da União, e consequentemente pela estrutura espelhada, são vinculados ao Poder Legislativo, mas tem uma grande autonomia na análise contábil, né, na análise de contas que fazem. Agora, eles têm as mesmas dificuldades, vantagens e características que os tribunais judiciais. A composição, para mim, é um elemento que, utopicamente, idealmente, é algo bom. O indicado daqui, o indicado de lá, traz experiências diversas, mas que, na prática, é que traz política em si. O problema é esse. Mas aí, será que a gente não está matando a vaca por causa do carrapato? Se o problema é a formação desses nomes, por que a gente não participa da formação desses nomes, não influencia, não questiona, não faz uma sabatina séria? Sabatina no país não existe. Teve uma única, que foi um tempo atrás, acho que foi do Toffoli, né? Do Fachin, é verdade. Por causa do momento político, inclusive. Mas não é algo que não... Então, peraí, não vou matar a vaca, não. Eu acho que a forma de composição, talvez caiba um outro ajuste, um remendo, mas essa diversidade, eu acho que isso enriquece. Porque se fosse estritamente técnico, não tinha nem ter composição. O pessoal começava lá a fazer... Né? Mas o problema é na formação dessa lista. Agora, mecanismos de controle são os mesmos dos tribunais, os mesmos nossos. Existe ação popular. Né? Existe... Você pode não votar naquele candidato que indicou o fulano de tal que tinha um passado sujo para um tribunal de contas e por aí vai. Não estou falando que são mecanismos imediatos. Mas são mecanismos que, gente, a nossa vida é muito pouco para o Estado, né? 100 anos é algo que, 2, 3 anos, então, é nada. Mas a gente tem que começar a caminhar devagarzinho no caminho de uma maior lisura para daqui lá nos anos 3000, a gente não está reclamando da formação ibérica que nós tivemos. Tem que caminhar, não vai ser rápido, não vai ser fácil. O próprio Raimundo Faoro tem uma frase genial que é: a cidadania é um processo duro, difícil, trabalhoso, árduo. E é isso que a gente tem que correr atrás, mas é um passinho de cada vez. Muito bem, 12h30. Eu quero, em nome da diretoria colegiada do Sinjus, agradecer aqui a brilhante palestra do professor, do nosso advogado aqui, Pedro Vasques. Muito obrigado, uma salva de palmas. E quero
pedir a todos que não se ausentem ainda do auditório, e o nosso mestre de cerimônias tem uma comunicação a fazer. Obrigado. Lembrando a todos que, por gentileza, não esqueçam de assinar a lista de presença no retorno do almoço. A lista, não é isso, Kelly? Válida para o período da tarde, não é isso? Então tá bom, repito, não esqueçam de assinar a lista de presença no retorno após o almoço. Senhoras e senhores, o Sinjus MG apoia, tem uma moção de apoio à greve dos servidores da Polícia Civil. E neste momento nós abriremos por uma fala breve, uma fala de no máximo 3 minutos, para o Dr. Wellington Calil, que é o diretor de mobilização sindical do Sindipol, que é o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Dr. Wellington, que está posicionado na parte de trás do auditório, por gentileza, a palavra é sua. É uma brevidade de 3 minutos, com a sua compreensão. Muito obrigado, fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou ser breve, rápido. Gostaria de parabenizá-los por esse congresso e agradecer o convite e dizer que estamos aqui em nome de toda a diretoria do Sindipol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, e, ao mesmo tempo, para dizer que, diante da insistência do governo em não cumprir com suas promessas de campanha com relação à reestruturação de carreira e melhores condições de trabalho para a polícia, para a nossa polícia, em Assembleia Geral realizada ontem, a partir das 13 horas, nós decretamos greve geral e até que se resolva esse impasse. Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao Dr. Wellington Calil pela participação. Espero que tenhamos atendido a sua demanda. Aos mediadores e ao nosso palestrante, uma salva de palmas também, por favor. Obrigado pela presença.